Desde os primórdios da humanidade, a morte é o maior mistério que enfrentamos. Será um fim absoluto ou apenas o começo de algo maior? Por que tememos tanto esse momento, se ele é a única certeza que temos na vida? Hoje, com base no livro Universo em Desencanto, vamos explorar um conceito profundo sobre a morte que transcende tudo o que aprendemos até agora. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como encara a vida e a morte para sempre. O ciclo da vida e o mistério da morte. No livro Universo em Desencanto, a morte é apresentada como parte de um ciclo muito maior que nossos olhos podem ver. Assim como a folha que cai e se decompõe para nutrir a terra, a morte do ser humano é um retorno. Mas para onde? Para entender isso, precisamos olhar para nossa origem. De acordo com o livro, viemos de um mundo puro e perfeito, a planície racional. Ao nos desconectarmos desse mundo, entramos em um ciclo de nascimento e morte. A origem de nossa existência física é, na verdade, consequência de um distanciamento de nossa verdadeira essência. Esse conhecimento nos lembra que a vida, como a percebemos aqui, é apenas um estado temporário. E a morte não é uma punição, mas um mecanismo natural de transição, feito pela natureza. Encantamento e sofrimento. Por que tememos tanto a morte? Porque vivemos em um estado de encantamento. Este mundo, como o livro Universo em Desencanto revela, é uma deformação da nossa verdadeira origem. Esse estado encantado nos desconecta do entendimento sobre o que somos, de onde viemos e para onde vamos. O sofrimento, a ansiedade, a busca incessante por respostas, tudo isso é reflexo dessa desconexão. Como diz o livro Universo em Desencanto, vivemos como prisioneiros de uma ilusão. Por não entendermos nossa verdadeira natureza, nos tornamos reféns do medo. E o medo da morte é o maior de todos. No entanto, a obra nos ensina que a morte não é o fim, mas o desencanto de uma ilusão. Ela é parte de um ciclo que, quando compreendido, deixa de ser assustador. O retorno ao mundo de origem. A planície racional é o nosso verdadeiro lar, um lugar onde tudo é puro, limpo e perfeito. É para lá que vamos após desencantarmos completamente e desenvolvermos o raciocínio. Porém, esse retorno não ocorre automaticamente. É preciso que o indivíduo busque a imunização racional, que é alcançada por meio da leitura e vivência dos ensinamentos do universo em desencanto. A imunização nos reconecta com nossa essência, nos prepara para uma existência sem as limitações e sofrimentos que conhecemos aqui. Com essa reconexão, a morte deixa de ser um evento temido. Ela se torna uma etapa natural do retorno à perfeição de nossa origem. Como o livro explica, ao nos imunizarmos, começamos a nos libertar do ciclo de sofrimento e das incertezas que marcam nossa existência atual. O papel da imunização racional. Mas como funciona essa imunização? Ela não é algo que adquirimos apenas por desejo ou fé. É uma transformação gradual que ocorre à medida que nos conectamos com o conhecimento contido na obra. A leitura constante nos eleva, desenvolvendo nosso raciocínio, trazendo compreensão, equilíbrio e paz interior. Com o tempo, passamos a enxergar a vida e a morte com outros olhos. A imunização não é uma promessa vazia, é uma prática que transforma quem a busca. O que antes parecia assustador, como a morte se torna uma passagem tranquila para algo muito maior. Uma vida sem medo. Imagine viver sem medo da morte. Imagine entender o propósito de tudo que acontece e encontrar paz mesmo nas situações mais difíceis.
Esse é o resultado da imunização. A obra nos ensina que, ao nos reconectarmos com nossa essência racional, vivemos com mais equilíbrio, aceitação e serenidade. Não há mais lugar para o desespero, pois tudo começa a fazer sentido. Além disso, a morte, que antes era vista como o fim, se torna um novo começo. É o início de um retorno ao nosso verdadeiro estado, livre das limitações físicas e emocionais que enfrentamos aqui. Conclusão: a morte não é o fim, mas a libertação. É a chance de retornar ao que sempre fomos, mas esquecemos por estar presos ao encanto deste mundo. O universo em desencanto não oferece apenas respostas sobre a morte, mas também sobre como viver de forma plena e consciente. Se você deseja entender mais, comece hoje mesmo. Leia o livro Universo em Desencanto, reflita sobre sua mensagem e permita-se ser transformado. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e deixe seu comentário. Inscreva-se no canal para mais reflexões como essa. E claro, não se esqueça, o primeiro passo para o desencanto é abrir as páginas do livro Universo em Desencanto. Até o próximo vídeo!